Vamos, deixa eu já de primeira. Peraí, vamos convidar o Lucas. Vamos voltar a falar sobre gestão. E aí, tá me ouvindo bem? Tá, perfeito. Tá ótimo. Muito bem. Deixa eu até... Não, tá certinho aqui. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Sexta-feira passada, a gente fez uma live falando de gestão na fisioterapia. E aí, hoje, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos seguir com esse tema para o aquecimento da jornada fisioterapia para pessoa idosa, evento que vai iniciar agora na segunda-feira. Atenção, iniciando, né? E só para passar um recado, teve um pequeno probleminha com o link do WhatsApp, não é? Agora com o pessoal que está tentando se inscrever, mas a gente já corrigiu, correto? Então, tudo certo. Tá, beleza. Então, a gente já corrigiu, tá tudo certo. Então, quem quiser e já ainda não se inscreveu, está entrando, fica tranquilo que já foi corrigido o problema. Bom, vamos voltar agora para o nosso conteúdo, para o nosso aquecimento. Essa live, como eu já estava dizendo, é uma live de gestão e toda vez que a gente traz o assunto de gestão, de negócio, da fisioterapia, quem vem dar essa aula é o meu digníssimo esposo, o Lucas, e por isso que ele está aqui participando com a gente. Quer falar um pouquinho aí? Bem-vindos à live. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Lima, sou coach e administrador. E normalmente eu faço esse suporte para a Renata, para o trabalho da Renata, parte de gestão, e falo sobre captação de clientes, atendimento ao cliente, gestão financeira, enfim, a gente vai se ver um pouquinho ao longo da jornada. Perfeito. Bom, para esse conteúdo de hoje, na semana passada a gente falou muito do por que ser referência, né? E por que também a gente almeja tanto ser referência. Isso é um desejo muito grande nosso, né? E tá certo, a gente deseja isso e tem que alcançar. Só que para você desejar ser referência, você também tem que fazer ali a roda girar, né? E aí, dentro desse contexto de ser referência na fisioterapia, a gente hoje pensou assim, ó, quem vende serviço não pode deixar de falar em atendimento, certo? E aí, a primeira pergunta que a gente elaborou, né, é o que é o atendimento ao cliente? Porque na fisioterapia, a gente acaba esquecendo um pouco o nosso papel como autônomo de prestação de serviço. Lembra? A gente oferece um serviço. Por isso até que dentro do curso, o Lucas gosta muito de reforçar. Cuidado que o nosso serviço de fisioterapia não é commodity, né? Enfim, o Lucas pode falar melhor sobre isso. E aí, dentro desse contexto, por que é importante o atendimento ao cliente? Primeiro, o que é o atendimento, né? O atendimento, só para a gente colocar em termos de contexto, são os processos que são realizados antes, durante e depois. Então, antes do cliente chegar, do paciente, no caso, né, ele chegar e ele está realizando aquele atendimento de fisioterapia. Como é esse processo antes? Como é um processo do primeiro contato? A gente estava dando alguns exemplos no caso com odontologia, que eu estava querendo agendar um dentista. E como é que funciona isso daí? A pessoa entra em contato pelo WhatsApp, a pessoa pode ligar, a pessoa vai fazer um formulário. Como é o processo para o cliente? Tá fácil para ele ou tá difícil? Então é você pensar nisso daí. Depois que ele se tornou, beleza, eu quero ser atendido por você. Como é que funciona dentro ali? Acabou de ter o primeiro contato. Primeiro contato, você tem ali um processo de avaliação, você já faz uma anamnese rápida, já começa a fazer o tratamento, porque é resultado logo. E aí depois termina, o cliente vai embora. E aí, o cliente vai embora com alguma coisa, tem um documento, tem um relatório ou não, vai embora e às vezes não tem um pós-venda, né? Então, quando eu falo em atendimento ao cliente, que a gente está falando sobre serviço, a gente precisa pensar no antes, durante e depois. Antes do contato da fisioterapia, como é feito esse atendimento, até para poder conseguir converter esse novo paciente, e depois, como é feito esse acompanhamento? Ou larga ele, deixa para lá.
Não, até porque o depois é importante para a gente fidelizar, para fazer um acompanhamento. E aí, se você realmente se preocupa com a saúde da pessoa, é importante a gente ter o pós-venda também, né? Não é simplesmente, ufa, vender a minha fisioterapia, estou livre. Não, peraí, você tem que fazer um acompanhamento. Tem um acompanhamento. Esse pós-venda ele é muito importante para a gente, porque eu percebo um erro fatal aí, né? E aí, como o Lucas descreveu, o primeiro contato é a primeira impressão. Então, é onde eu acho que a gente deve se vender bastante. Mas a venda, ela também é contínua. Então, é durante os atendimentos, e aí a gente pode pensar assim, não, mas o meu atendimento é muito bom. Mas e o pós? Você ignora o paciente ao longo do resto da semana? Se acontecer qualquer coisa, eu sempre reforço assim, gente, quem é visto é lembrado. E aí, quando você está eu vou falar do problema do Covid agora, no final do ano. No final do ano de 2022, agora em dezembro, eu, pela primeira vez, peguei Covid. E eu precisei ficar bem afastada. E aí, imagina, eu estava numa rotina normal, ali, fazendo a fisioterapia nos meus pacientes, e aí tive que fazer uma pausa, bem na época de final de ano, que quem é fisioterapeuta, que já está atuando, sabe que final do ano a gente tem um recesso maior. Por mais que as pessoas pensem assim, fisioterapia, ou melhor, saúde não entra em recesso. Mas, gente, os próprios pacientes, eles saem um pouquinho, porque eles vão viajar, porque está com a família em casa, porque é final de ano, Natal, Ano Novo. Então, bem no mês em que naturalmente a gente já reduz o número de atendimentos, e aí eu, no iníciozinho, quando eu ainda podia estar dando aquele gás, eu peguei Covid e precisei me afastar. E aí, o que eu fiz, né? Não, peraí, não vou deixar todo mundo na mão. Como eu também não tinha como pedir para alguém me substituir, o que eu fiz? Vamos montar a cartilha de exercícios personalizados para aquele paciente. Para quê? Para que a pessoa não esquecer de você. E a pessoa não parar a fisioterapia. Então, vamos tentar, manda mensagem, pelo menos no início da semana. Lógico, no período ali da primeira semana em que eu estava realmente muito mal, né? Não estava dando nem conta de mim mesmo, é lógico que eu estava me arrastando, né? Mas na segunda semana já comecei a melhorar, opa, vamos então mandar mensagem, perguntar se está tudo bem, avisar que comigo está tudo bem, mandar uma cartilha com exercícios, enfim, esse é o pós-venda, que na verdade é durante, né, no meu caso ali. Mas isso é importante para você Sim, manter a isso qualidade daí do seu pode serviço ser e olhado ser tanto do lembrado, ponto de né? vista do profissional, que está querendo ser lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado, como você pode olhar do ponto de vista do paciente, que você está preocupado com a saúde do paciente. Opa, se por acaso o paciente ele ficar muito tempo sem fazer fisioterapia, tudo aquilo que você evoluiu vai terminar regredindo, e aí, pô, é importante que tipo de atividade que você pode fazer para aquilo dali. Então, é muito... Quando a gente pensa no atendimento, na prestação de serviço, é uma via de mão dupla, né? Hoje é muito uma tendência das empresas colocar... Ela vende um produto, ela começa a colocar muito serviço dentro daquele produto. Ou ela vende um serviço, ela começa a colocar produtos dentro daquele serviço. Justamente para poder ter essa conversa para o benefício das relações, da relação entre a empresa e o cliente, né? No caso, o fisioterapeuta e o paciente. Isso aí. E aí, sabe o que é interessante a gente também pontuar aqui? A diferença entre atendimento e protocolo. Porque a gente usa a palavra atendimento na fisioterapia, né? Inclusive, para a gente não usar a palavra sessão, que é um termo que a gente está, ao longo do tempo, retirando do mercado, porque ele já se tornou muito, não é pejorativo, mas acaba que ele diminuiu a qualidade dos nossos serviços, né? Então, aí quando fala sessão de fisioterapia, acaba que isso reduz o valor do seu trabalho. Então, a gente está mudando essa nomenclatura para fazer com que as pessoas se conscientizem de que é consulta fisioterapêutica, atendimento fisioterapêutico. Mas quando a gente está aqui falando para se tornar referência, né? Você ter um bom atendimento, a gente está puxando muito sardinha para a parte de gestão, para esse conceito mais de pós-venda, durante, o antes, né? E aí a diferença entre o atendimento
e o protocolo, digamos assim, né? A construção do nosso tratamento fisioterapêutico. Como para você? Eu acho que o Que é essa protocolo vai diferença ser muito de aquilo que a gente atendimento e aprendeu, protocolo? provavelmente que o profissional de fisioterapia aprendeu na faculdade. Ah, se você tiver, vou fazer um exemplo chulo aqui, né? Tipo, se você tiver se você tiver com a dor assim, Lá então vem você ele, vai errando, fazer lá vem. 3 vezes de 12 com esse peso. Então isso daí é o protocolo. Que beleza, você pode, isso daí é o que vai funcionar. Mas como é que você vai fazer com que esse protocolo de 3 vezes de 12 com 5 quilos ele se torne de uma maneira mais divertida, ou se torne de uma maneira que represente ali o teu valor de alguma forma, né? De modo que o atendimento ele se torne prazeroso, não fique sempre a mesma coisa, que eu acho que é uma das maiores queixas, né? Quando a gente vê aqui entre os fisioterapeutas porque é sempre a mesma coisa, eu já estou cansado, ou alguém vem e diz que já foi o tema de outra live, né? Alguém vem e diz que fisioterapia é receita de bolo, é sempre a mesma coisa. Tá, isso daí é o protocolo. Como é que você pode formatar os processos de atendimento para que esse protocolo ele se encaixe de uma forma que gere o resultado? Ou pelo menos como foi o tema da live de ontem, né? Faça com que o paciente ele se torne protagonista da melhora dele. Então, isso daí é o que faz com que a gente realmente cause transformação na vida do paciente, nós como profissionais de saúde, né? Faz sentido? Faz sentido. A gente cria motivação para que ele dê continuidade ao tratamento e isso está melhorando o nosso atendimento, né? E fazendo com que o nosso atendimento seja diferencial. Inclusive, é o tema da aula de atendimento diferenciado, né? E é importante a gente pensar nesse atendimento diferenciado. Me dá Eu vejo motivo muito assim, para a gente pensar nesse atendimento a maior, a diferenciado. maior importância que você vai ter para isso daí é para você criar um diferencial. E aí, como é que você faz isso daí? Através dos seus valores. Porque quando você está prestando um serviço, é importante que esse serviço seja diferente do de outra pessoa. Por exemplo, pensa aí agora, um shopping da tua cidade, ou você chega lá na praça de alimentação do shopping, ou você vê uma série de restaurantes. Você vai ter os restaurantes que vai ser self-service, que vai ter um tipo de atendimento. Mas eu não sou atendido, porque eu mesmo que coloco a minha comida. Sim, mas lá na frente, ou até lá no começo da fila, vai ter uma espécie de atendimento. Ou um restaurante que seja à la carte, ele vai ter um outro tipo de atendimento. Então, cada um desses restaurantes, ele vai ter uma abordagem diferente. Por que essa abordagem é diferente? Porque ele decidiu lá atrás que, olha, eu vou decidir que ele seja um restaurante de baixo custo. Olha, eu vou decidir que ele vai ser um restaurante que vai ser mais premium. Olha, eu decidi que ele vai ser um restaurante que a pessoa vai se sentir confortável. Ele vai ser um restaurante que a pessoa vai se sentir em casa, tipo comida de vovó, desse estilo. E aí, como ele vai criando essa percepção, esses valores, esse diferencial, a gente consegue identificar diferentes tipos de restaurantes. Porque senão seria. Imagina você chegar no shopping, todos os restaurantes vão ser iguais, vão ter os mesmos valores, não vai ter diferencial nenhum. Seria chato, né? É mais ou menos a mesma coisa na fisioterapia. Se você fica sempre fazendo a mesma coisa, vai vir com essa ideia de fisioterapia é receita de bolo, é sempre a mesma coisa. Não, é diferente. A diferença é que no restaurante, cada dia a gente pode comer um diferente, a gente pode experimentar e a gente realmente vê, pô, é diferente. Na fisioterapia, raramente isso daí acontece, né? Às vezes a gente conhece um fisioterapeuta, no máximo conhece um outro e já dificilmente vai para o quarto. Quer dizer, pode ser que vá, né? Mas Tem sua. Até porque acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar que por mais que o protocolo, né, que foi até o assunto ainda anterior a isso, o protocolo tem um padrão. A gente precisa manter um padrão no nosso tratamento para que ele cause alteração fisiológica suficiente para, enfim. Mas, contudo,
a forma como a gente fala, o material que a gente utiliza, mas como a gente conduz isso, aí eu acho que tem muito essa questão dos valores, né? Às vezes, a gente, isso acho que, se eu não me engano, a gente também falou na aula, que é o seguinte, por exemplo, um valor meu é muito pautado em empatia. Então, eu vou ser aquela pessoa que eu converso muito, eu vou explicar o que eu estou fazendo, eu vejo ali, enfim. Mas isso não significa que, porque eu tenho um valor de empatia, eu sou a melhor... Não, não é exatamente isso. É só o meu jeito de atender, o meu diferencial. E aí eu vejo outros fisioterapeutas que podem não necessariamente ter o valor de empatia ali introduzido no atendimento. Essa pessoa tem um outro valor. E o atendimento dela vai ser bom, vai ser tão bom quanto, entende? Mas é muito pautado nisso, né? Então, o protocolo realmente pode ser o mesmo, mas é a forma como fala, o jeito como age ali com o nosso paciente, como explica, enfim, tudo isso vai ser pautado nos nossos valores. Né? E a gente tem Esse diferencial é o que vai, como o próprio nome já diz, isso, né, diferenciar um prestador de serviço do outro, um profissional do outro. Por exemplo, eu lembro que quando a gente começou essa jornada da FIP e tal, e aí o COFITO ele já tinha liberado essa coisa de, não, você pode fazer divulgação do seu tratamento, de antes e depois, mesmo aqui no Instagram, não podendo antes e depois, mas pode mostrar o paciente, pode mostrar você em atendimento. Depois não. E aí beleza, vamos lá, vamos usar isso daí para poder a gente divulgar, mostrar para os clientes que, olha, a gente faz, acontece e tal. E aí um dos valores da Renata é não, a privacidade do meu paciente. Eu acho que por você vir da uroginecologia, ver aquela coisa mais, não, tem que manter a privacidade do meu paciente. E aí beleza. Eu tive que entender isso daí e a gente tem que trabalhar com isso. Apesar, do ponto de vista de marketing, eu vou trabalhar apesar disso daí. Do ponto de vista do cliente, o cliente, se gostar disso, ele vai preferir essa profissional, porque não expõe. Mas se for um cliente que não está nem aí, não vai ser indiferente. Mas é aquela coisa... esse daqui é um valor que a gente tá falando, né? Tipo, é o valor da privacidade. Que hoje em dia, em que a gente está cada vez mais nas redes sociais e tal, a gente saiu hoje e aí o pessoal tava dizendo assim, vai lá, a Renata é blogueirinha e tal. Então, tipo, a Renata é a blogueirinha, ela tá exposta. Não, mas os meus pacientes não estão expostos, eles têm privacidade. Então, a gente consegue formatar isso daí de modo que, olha, se você for ser a minha paciente, você vai ter privacidade. Então, da mesma forma, o outro profissional de fisioterapia, ele vai ter um outro valor que vai ter o diferencial dele. Sei lá, a pessoa pode ter um diferencial de resultado super rápido. Eu vejo muitas pessoas falando isso daí. Tá, o resultado super rápido. Mas, às vezes, vai precisar abrir mão de alguma coisa, né? Não sei. A gente fala muito aqui sobre avaliação, né? Fazer uma avaliação antes do tratamento. Então, algumas pessoas não queriam vir com tratamento super rápido. Nessa fala aí, eu percebo muito de experiência minha, eu percebo muito o seguinte, quando a gente trabalha com público idoso, a gente tem que ter uma escuta muito ativa, a gente tem que ter uma escuta muito atenciosa, sabe? Porque não tem jeito. É um público que tem uma grande vivência e acaba que isso é importante, esse momento de falar, esse momento de escutar. E aí, tem um outro detalhe. A gente entra como um profissional que está muito frequente na casa dessa pessoa. Então, acaba que você vai ouvir muita história. Enfim, e a comunicação passa a ser muito importante. E quando você, às vezes, não tem esse valor, né? Eu não sou muito comunicativo, mas eu gero resultado, tá tudo certo. Se você pega um paciente que tá tudo bem para essa pessoa, ótimo, ok, tá tudo bem, vai lá. Agora, eu já tive muitos casos de paciente que, olha, até gostei do atendimento, mas eu não me senti confortável, eu não me senti querida. E aí é diferente, são coisas diferentes, sabe?
eu acho que o paciente satisfeito sempre vai querer comentar resultado. Boa, Ivaneide? Também. Acho que sempre vai querer falar ali. Agora, paciente idoso que não esteja numa rede social, aí ele não vai comentar. Não na rede. Ele vai comentar para você. Isso é para você. E isso é ótimo, entendeu? Porque você sabe, isso é o teu retorno, é o teu feedback. De que, poxa, eu tô indo bem, tá caminhando. Enfim, mas é isso, cada um vai ter os seus valores e esses valores vão determinar esse diferencial do atendimento, né? E aí, se não tiver esse pensamento desse atendimento, né, de se tornar referência... O que vai acontecer é que vai virar commodity, né? Commodity é para quem não conhece, né? Commodity é uma expressão do mercado financeiro que é como se fosse aqueles bens que é igual em todo canto. Então, por exemplo, arroz. Porra, o arroz vai ser igual em todo canto. Aí algumas marcas vêm e coloca, não, esse arroz aqui é diferenciado, esse arroz aqui é da marca tal. Aí começa a inventar um arroz parborizado, arroz isso, arroz aquilo. Cara, mas é tudo arroz. Premium. É como café. Pô, o café vai ser igual em todo canto. Aí agora o pessoal começa a inventar, não, isso daqui é um café colombiano, isso daqui é um indiano, tem um aroma, sei lá o que e tal. Essas coisas que eu estou dizendo é uma tentativa de sair da commodity. A commodity é aquele mais do mesmo. Então é como se a pessoa dissesse assim, se eu não busco essa diferenciação, você termina fazendo só aquele protocolo básico que você aprendeu na faculdade de fisioterapia, e aí você vai ser o mais do mesmo, vai ser sempre aquela fisioterapeuta igual, e é o que o pessoal gosta de dizer, né? Aquela fisioterapia de clínica que coloca TENS, ultrassom e acabou. É o gelo no máximo, o calor, não sei. Mas fica aquela coisa muito básica ali, simples, e não... É a fisioterapia de plano, né? Mas fica aquele básico ali que independe se a pessoa está na clínica X aqui do lado, se é uma pessoa que vai na tua casa, ou se está numa clínica mais cara da tua cidade, ou uma lá em São Paulo, ou sei lá, inventa em algum lugar. Pô, cara, se a pessoa tem a crença que a fisioterapia vai ser tudo igual, vai ser essa commodity, então independe disso. E é onde a gente, não, peraí, eu sou um prestador de serviço. Eu não posso ficar como uma commodity, eu tenho que sair me diferenciando. Por isso que a gente trabalha com essas diferenciações. Como é que a gente pode mudar? Quais são os valores que uma clínica, ou um consultório X, ou um hospital Y, ou fisioterapeuta individual ali, trabalhando sozinho, fisioterapeuta, né? pode criar isso daí para poder, olha, beleza. Aqui a gente tem esses valores e você vai ter esse tipo de atendimento. Esse tipo de atendimento ao cliente. E aí, quando tem esse tipo de atendimento ao cliente, e o cliente passa a ter essa percepção, ele passa a indicar se ele se identificar com esses valores. É como aquele exemplo que eu dei da privacidade. Se por acaso for um cliente que preserva a sua privacidade, nossa, ele vai amar e vai recomendar para todo mundo. Por quê? Porque ele está alinhado, os valores do cliente estão alinhados com o desse profissional. Agora, se não, isso daí não me interessa tanto. Por exemplo, a gente falou de valores de resultado. Se for um cliente que, não, está tranquilo, como por exemplo, aquele exemplo que você deu do caixa eletrônico, você tinha montado um post lá na Holanda que eles criaram um caixa eletrônico mais devagar, que era que a pessoa idosa ia lá para o supermercado e queria conversar, então era um caixa eletrônico, não um caixa eletrônico, né? Um caixa normal, um caixa de mercado, só de mercado, era o slow checkout. É um mercado holandês. Então, essa pessoa, ela está muito mais preocupada em conversar, em ter uma empatia, realmente, será que ele realmente está entendendo o meu problema? Ela quer muito mais saber disso daí do que saber de resultado rápido. Então, são valores diferentes. Ou seja, sair rápido daquele local, né? Eles identificaram isso, né? E aí, sabe o que eu achei mais incrível? É que eles identificaram o público, eles entenderam o que esse público precisa e eles interviram nisso.
E é idêntico à fisioterapia. A gente detecta um público, a gente vê o que é a nossa área de atuação, onde você gosta de atender. E aí eu acho que quando você vai decidir o que fazer, né? Assim que sai da faculdade, acho que tem algumas perguntas básicas do que você pode fazer para te orientar o que você quer, né? Então, acho que uma das perguntas é o que você gosta de ler dentro da fisioterapia. Outro, quem você gosta de atender, que público que você gosta de atender. Definir mesmo a nível de dados demográficos, né, amor? E aí você vai se norteando para onde eu vou, o que eu quero fazer, sabe? E aí, quando você define isso, você vai, opa, ok, agora eu já entendi quem é meu público e agora eu vou começar a identificar o que meu público precisa. Lógico que isso embasado nos seus valores pessoais também, né? Que é o que a gente está conversando aqui agora. E aí você vai montando, fazendo a arquitetura do seu atendimento. E entendendo muito, eu acho que... Deixa eu fazer uma pausa num comentário que você fez sobre que a gente estava conversando sobre o serviço de odontologia, né? Que a gente estava buscando. E aí essa live hoje, ela veio com esse objetivo, né? De gestão, de atendimento. E o que é interessante a gente pensar? Não abandonar esse paciente. E pensar da seguinte maneira. Você desenhou o seu público, você alcançou esse público. Como é que está o seu atendimento contínuo e o seu pós-venda? E aí, fazendo esse comentário que eu disse que eu ia fazer, a gente foi buscar profissionais e muitos dos profissionais fez o primeiro atendimento, ok, foi bom, depois não falou mais nada. Não perguntou, não mandou mensagem. E eu estava vendo um vídeo de um cara fazendo tipo um TED da vida, e aí ele falando que ele tinha acabado de chegar de viagem, chegou em casa, o telefone tocou, era pizzaria. E aí o cara pegou e atendeu, oi, o que houve? Aí ele, olha, fulano, eu percebi aqui que você está tantos dias sem pedir pizza, acho que eu cheguei a te enviar. Você está aqui há tantos dias sem pedir pizza, eu percebi que você sempre pede o sabor XY e eu tomei a liberdade de já deixar ela pré-aquecida. Se você aceitar, ela em tanto tempo está chegando aí. O cara não estava nem com vontade, ele explicando, né? Eu não estava nem com vontade de pedir pizza. Mas eu tive que pedir porque ele me deixou com vontade. E é isso que a gente também tem que pensar dentro da fisioterapia. Como é que a gente faz com que faz esse pós-venda para o nosso paciente? Sabe, deu alta, mas vamos mandar uma mensagem para saber se está tudo bem daqui a um determinado tempo. Opa! Vamos perguntar, né, se, olha, apareceu mais alguma coisa, posso te ajudar de alguma forma? Para você se manter sempre na mente daquela pessoa de que, opa, vou procurar a fisioterapeuta Renata, vou procurar a fisioterapeuta Ivanilda, estou vendo aqui de olho na Ivanilda que ela mandou essa mensagem. Enfim, então é uma forma da gente manter a qualidade e o nosso atendimento diferenciado. E isso também repercutir, lógico, na nossa questão financeira, né? Afinal de contas, vai repercutir, né? Mas aí me tira uma dúvida sobre esse commodity que você estava explicando. E aí, qual é o mal de a fisioterapia, que é um serviço, ser visto como commodity? Ela não tem um diferencial, né? E aí, na verdade, não é a fisioterapia que vai ser ruim para a fisioterapia, vai ser ruim para o profissional. Porque é como se fosse aquela coisa de... Se não tiver ele, tem outro. É muito aquela coisa de empresa, sabe? Se não tiver o fulaninho, a gente demite e contrata o cicraninho. Sempre tem outro para substituir. Tá, muitas vezes tem outro para substituir, até determinado ponto. Depois, você começa a ver que, peraí, o fulano era tão bom, vou precisar de 2 ou 3 para substituí-lo no lugar. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito aqui na gerontologia, né? A gerontologia, como ela vai ter uma visão multidimensional, ela não vai ficar só olhando ali o problema do paciente, sei lá, tô com dor no joelho, vai ficar ali só a dor no joelho. Não, ela vai olhar o problema que está causando dor no joelho, vai olhar a consequência que está causando, vai ter uma visão mais multi que, sei lá, você pode ter outros profissionais da área de saúde também, mas você pode estar olhando a questão
medicamentos, a questão nutricional. Você pode olhar várias coisas ali em um único profissional. E aí, se você tem um atendimento diferenciado, você dificilmente vai ser substituído. Por quê? Para alguém conseguir te substituir, ela tem que ter os mesmos valores, a mesma diferenciação que você tem dentro do mercado. Porque senão você vai ser mais do mesmo, vai ser só aquele que cumpre o protocolo e provavelmente vai ser substituído. Por isso que quando a gente vê nas empresas grandes, né? Isso eu estou falando em grandes corporações, né? Quando a gente tem um cargo que é muito baixo, analista júnior, alguma coisa assim, cara, o pessoal meio que trata de qualquer jeito porque é facilmente substituído. Quando você vê um cargo mais alto, tipo diretoria, presidência das empresas, CEO, né? Vai ser mais difícil. E aí o pessoal gosta de paparicar, dar muitos benefícios, né? Mas são maneiras de saber que ele tem um diferencial, ele é XYZ a empresa termina tratando dessa forma. Você pensando como profissional, profissional de serviço de fisioterapia, tem que pensar da mesma forma. Sim. Isso repercute no financeiro. Afinal de contas, você, quando tem um diferencial, você também. A explicação que você acabou de dar da empresa. Você também tem um valor diferenciado. Né? Não os valores no sentido do que vai formatar e embasar o teu negócio. No valor no sentido de dinheiro mesmo, preço. Né? E você sabe dizer para você, onde é que a gente, eu vou me colocar nisso. É meio que o normal, né? O ser humano, ele tende a buscar massa. Então, quando a gente está entrando em um ambiente novo, a gente vai olhar para o lado. E aí vai ver o que a maioria das pessoas estão fazendo. A maioria está fazendo isso. E aí o que a gente faz? A gente vai copiar isso. E aí, de certa forma, quando você copia isso, que é a maioria, é a massa, aí você vai se aproximando do commodity. Você vai se aproximando ali, porque quando você está no meio da massa, você está no meio da multidão, não leve a mal quando eu falo massa, mas é porque as pessoas gostam de ficar no meio onde está a maioria, porque ela não vai se destacar. Se ela não se destacar, da mesma forma que você não vai ser super elogiado, você também não vai ser super criticado. É aquela expressão que dizem, né? Prego que se destaca é martelado. Então, se você faz alguma coisa muito diferente, você, por um lado, um grupo vai super te elogiar, o outro grupo vai super te criticar. E aí, o que a maioria das pessoas vai fazer? Vai ficar ali no meio. E aí vai copiar o fulaninho, o cicraninho. Eita, eu vi a fulana é fisioterapeuta e ela faz isso, isso e isso. Eu vou fazer também. E cicraninha fez um curso, fez uma pós, fez um, sei lá o quê, inventa um curso maluco aí. Fulaninho fez esse curso, eu vou fazer também. E aí você vai fazendo o que a maioria está fazendo. E você não está fazendo aquilo que te brilha os olhos, aquilo que você gosta. Não, porque isso daqui é o que dá dinheiro. E aí a pessoa vai fazer. É o que a maioria faz. E aí depois, lá na frente... E aí, você me fez lembrar um negócio. Você me fez lembrar de um detalhe também que eu li recente, que era sobre o seguinte. Quando você está de olho nos seus concorrentes, você acaba priorizando o que o concorrente está fazendo. E você não prioriza o teu paciente, ou melhor, o teu público. Então, o foco não está no público, está do outro lado. E isso daí, eu acho que realmente, eu acho que é um grande erro geral, né? Sobretudo na nossa vida. A gente acaba ficando tanto olhando para o lado, com medo, com tudo, que acaba que a gente esquece de focar no que, cara, eu quero isso, eu quero esse sonho. Então, eu vou atrás disso. Ah, mas aqui conseguiu mais rápido. Ah, mas aqui está mais atrasado. Não importa. Cada um tem a sua trajetória. A minha está aqui. Foco aqui. E aí você me fez lembrar disso quando você foi falando, né? De copiar. Acho que até tem um detalhe, né? Eu acho que isso você falou também me lembra muito do início da faculdade. Quando a gente sai da faculdade, né? A gente sai tão perdido, sem saber o que fazer, que acaba... que vai atropelando as coisas, mas esquece de se perguntar, poxa, mas o que eu gostaria muito de fazer, né? Esquece essa parte um pouco de que
Ah, mas isso daqui eu vi fulano Beltrano fazendo, tá dando muito dinheiro. Mas você gosta dessa área? Você realmente tem interesse por essa área? Porque se a gente for parar para pensar, quais são as áreas na saúde que mais dão engajamento? Estética. Eu duvido que você me falar. Estética. Por quê? A gente está muito mais preocupado com a nossa estética do que com a nossa saúde. Eu. Então, se você for parar para analisar, que área você poderia ir? Estética. Mas te brilha os olhos a estética? É isso que faz você, sabe, olhar e falar. E aí eu lembro de outro conteúdo que a gente trouxe aqui, que foi, não faz isso não. Isso, Aí, eu brigando. Faz isso não. Mas vamos lá. E aí eu lembro de uma outra live que eu trouxe o assunto de... Ih, já até me perdi. É mole? Me perdi, vou lembrar. Eu lembro, enquanto você está falando isso daí, eu lembro vou que uma puxar vez outra você... pergunta, eu já não lembro das histórias, né? vou... Se foi paciente tua, era de alguma amiga tua que uma vez disse assim: ah, eu acho que eu não vou mais fazer fisioterapia uro, não, porque eu vou fazer um tratamento aqui de estética, alguma coisa no rosto, eu não lembro exatamente o que. Aí uma professora tua disse: pronto, vai ficar linda e perdendo xixi. Que coisa, né? Tipo, às vezes as pessoas. Aí é questão de prioridade, né? Qual é o valor dessa pessoa? O valor dessa pessoa é esse daí. Qual o valor dessa pessoa? Mas aí lembro dessa história. Foi um contexto assim, e aí a professora contou que a pessoa falou assim, olha, eu não vou poder dar continuidade com a fisioterapia dentro da uroginecologia, porque eu vou optar por fazer um procedimento estético, era uma cirurgia estética. E aí ela foi e respondeu, que bom, você vai ficar linda, mas tirando a xixi. E aí é triste, é cruel. Mas hoje eu explico para os pacientes e para as pessoas que, olha só, dentro do contexto de saúde, se sentir bem, autoestima, estética, ela é muito importante. E a gente não deve desdenhar, pelo amor de Deus, nunca faça isso. O Lucas é prova viva, né, amor? Ele sempre quis fazer uma cirurgia que muitos acham que é estética, a cirurgia na vista, lembra? E aí muitos julgam que não faz isso não, é por estética. E aí a gente teve que pensar, né? Peraí, mas é estética? Por quê? Por que você está achando que estética é tão ruim, né? Também tem seu papel na saúde. Mas o que eu quis trazer da estética, coitada da estética sendo maltratada aqui. O que eu quis trazer é muito no sentido de que se você for parar para procurar o que traz dinheiro, isso nem sempre vai fazer com que você alcance o que de fato você está almejando. E aí é onde eu falo mais ainda. Quando você encontra o que você quer fazer, quando você gosta daquilo que você faz, você é bem remunerado por isso, porque você está indo no caminho, você está procurando. Lembrei o que eu ia falar, graças a Deus. Que essa foi o essencialismo, Jesus. Era sobre o essencialismo, um livro excelente para quem é assim, ó, que nem eu, assim, ó, doida, vai, pensa o tempo todo. Esse livro, ele fala sobre assim, ó, se não, quando você vai pensar em fazer alguma coisa, te convidaram para fazer alguma coisa, e aí você vai pensar assim, já vou ler esse comentário. É um sim óbvio, te convidaram para qualquer item, pensa em qualquer coisa na sua vida, te convidaram. É um sim óbvio? Não, não é. Eu pensei 2, 3, 4 vezes antes de responder meu sim. Então é um não. Só que a gente não foi acostumado, a gente tem muita dificuldade, todo mundo tem algum processo em que tem dificuldade em dizer não. Então, é importante a gente também pensar nisso. Tá perdido? Foque em você, no que você quer fazer. Eu li que a Ivani disse que quando saiu da faculdade saiu perdidinha. Enfim, então é nesse sentido, sabe? Cuidado, foque em você, foque o que você quer fazer, para então você, quando tá dentro do que você quer, aí você vai buscando se diferenciar sem ficar olhando para o lado. Verdade, hoje em dia temos que fazer aquilo que gostamos. O talento está no amor e dedicação isso de brilhar seus olhos. É isso, Luz, né? Luz Ferreira.
é exatamente isso. Qual o nome do livro que eu falei? Essencialismo. O nome do autor agora é... Ai, eu adoro esquecer o nome dos autores, mas eu acho que é Gregory, alguma coisa... Bom, não sei. Um nome assim, bota assim, livro Essencialismo, você vai achar. E esse livro foi muito importante para mim, para a gente poder, sabe, definir muitos objetivos, as prioridades na vida. E parar de correr atrás do que, isso daqui está dando muito certo para fulano, beltrano, ciclano, vai ter que dar certo para mim, mas você gosta mesmo dessa área? E aí, dentro da gerontologia, eu gosto de defender muito, você tem que gostar, porque você vai abraçar uma causa. A gente, falando desse atendimento diferenciado, em formar os valores, né, Lucas? Quando a gente formulou os valores da minha eu presa, e o que eu fui buscando, né? Qual era o motivo pelo qual me movimenta a estudar e trabalhar nessa área? E aí a gente foi buscando esses motivos, lembra? E o motivo era tão grande que eu queria movimentar essa área, que isso é algo que eu gosto. E hoje se formou um curso. Hoje eu dava aula na faculdade, ok, mas eu fui detectando outros detalhes que eu pensei, não, agora eu vou formar um curso, porque o meu motivo para movimentar essa área era tão grande que formou isso. E aí vê como é que as coisas vão caminhando, né? Isso, do livre essencialismo. Não é, Lucas? Eu ia chamar, não é triste? É isso mesmo. Fala aí, pode complementar. É o processo da gente olhar para dentro da gente mesmo, né? E esse processo, ele vai lá de trás, né? Que é uma grande dificuldade nossa, né? Quando a gente está saindo do colégio, a gente está se formando, a gente tem que olhar para dentro da gente qual o curso que a gente vai fazer. Beleza, vai fazer fisioterapia. Tá, e tá seguindo ali fisioterapia. Terminou a fisioterapia. Qual especialização, qual área, para onde é que eu vou seguir quando eu tô saindo aqui da graduação? Tá, beleza, vou seguir geronto, vou seguir qualquer outra área, não sei. A partir do momento que você vai entrar no mercado de trabalho, vai começar a trabalhar, tá, qual abordagem que eu vou fazer com meus pacientes? Qual o valor que eu vou priorizar em detrimento de outros, porque não dá para ter tudo, é bom deixar isso claro. Não dá para você querer ser perfeito e fazer de tudo. Você vai precisar priorizar alguns valores em detrimento de outros. Tá, quais são os valores que eu vou priorizar no meu atendimento, eu como profissional prestador de serviço? Beleza, vou fazer isso daqui. Então, para fazer todos esses processos que eu falei, desde lá de trás, de escolher qual faculdade se começar, até qual abordagem que eu vou fazer no meu atendimento profissional, eu preciso olhar para dentro de si, de nós mesmos. Quando a gente fica fazendo, só olhando para o outro, porque isso daqui dá mais dinheiro, porque isso daqui eu vi fulaninho fazer e deve ser legal, enfim, se você fica só olhando para os outros, você está copiando o outro. E aí, se você copia o outro, você não vai ter um atendimento diferenciado. E adivinha, você nunca vai ser referência na fisioterapia ou qualquer área, o que você vai fazer. Então, para isso tudo, a gente precisa olhar internamente, olhar primeiro para a gente. O que realmente eu quero? O que realmente eu gosto? O que eu sou bom? É o tal do Ikigai, né? E o que a sociedade precisa? A partir do momento que a gente encontra tudo isso, a gente foca em decidir. É isso daqui. Eu quero trabalhar com fisioterapia, em gerontologia, com esses valores, atendendo dessa forma ao meu público. Beleza. Decidiu? Vai lá, mergulha, seja o melhor nisso daí. Acho que a gente tem essa cabeça. Isso aí. E faz essa imersão, né, no que você escolheu ali, gostou, vambora, segue. É lógico que a vida não é uma dualidade. A gente também tem que deixar isso claro, que a vida não é uma dualidade de que, opa, escolhi, vou seguir esse caminho. Dentro desse caminho, a gente pode fazer algumas ramificações, só que essas ramificações não pode ficar fazendo você voltar pro ponto lá atrás, entendeu? Então, assim, essas ramificações continuam sempre seguindo. Vai lá, tá? Vou dar um exemplo. Eu sou muito contente na minha primeira área, que é a uroginecologia. Eu amo essa área. Mas
eu percebi que eu caminhando na uroginecologia, eu precisava dar continuidade para esse conteúdo com a visão da gerontologia. E aí eu fui caminhando, me encontrando, tal. Então, é só para fazer esse detalhe, né? Porque às vezes a gente pode, com esse pensamento, assustar, né? Também. Ah, minha Nossa Senhora, não encontrei meu Ikigai. Calma, gente. A gente conversa com... Poxa, quando a gente lida com a gerontologia e a gente atende para pessoas idosas de 60, 70, 80 anos, que têm 50, 60 anos a mais que você aprende muito sobre tenha calma que as coisas vão fluir. Você só precisa se manter perseverante ali. Mantenha o seu caminho, não olha para o lado, olha para o teu caminho, foca no teu objetivo. Quer ter referência? No quê? Para quem? Para você primeiro, porque você tem que pensar em você primeiro, mas também tem para o objetivo ali final do teu paciente, né? Também vai estar envolvido nesse quero ser referência para essa pessoa. E aí você vai focando ali só crescer para cá. Não olha para o lado, não. Eu me identifico mais na área da gerontologia. Foi uma descoberta. Ai, que bom, Luiz! É uma descoberta muito grande, de verdade, porque trabalhar conhecendo a vivência das outras pessoas, porque a gente conhece a vivência das outras pessoas, ter essa escuta de parar para ouvir a explicação, parar para ouvir aquela vivência, por mais que você hoje não faça nenhum sentido hoje ouvir isso, mas lá na frente isso vai fazer algum sentido, é muito gratificante. Trabalhar também entendendo esse processo de finitude, sabe? Você passa a enxergar a vida de forma diferente. Uma vez eu ouvi... Pode seguir. Pausa, a gente já vai encerrar. Você quer falar... Segura aí, caso você queira falar sobre... Mas uma vez eu ouvi assim, quanto mais eu estudo gerontologia, mais eu me assusto com o envelhecimento. E aí eu fiz o contrário. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, eu não tenho medo de envelhecer. Eu entendo que esse processo está acontecendo aqui agora, vai acontecer em um determinado momento um pouco mais acelerado, e eu posso me preparar para isso, e eu posso trabalhar para que as pessoas ou estejam passando, se prepare para o mais à frente, ou pelo menos alivie o que está passando ali naquele determinado momento, sabe? Isso é um aprendizado de vida que eu falo que eu encontrei meu Ikigai. Um outro livro que a gente recomenda, né, amor? Ikigai também. Eu só não lembro o nome do autor também, para variar, né? Mas esse livro também é muito importante para que a gente escute e leia. A Renata, se tiver uma indicação de local com pós-graduação em gerontologia, indica, por favor. Aí me manda depois, fala comigo no privado, que a gente conversa. Eu te mando, vejo de onde é. É muito gratificante, sim, gente. Então, se gosta, vai com tudo. Vamos imersão, vamos lá, vamos estudar, vamos absorver cada vez mais esse conteúdo. Eu juro que eu vou parar de falar, porque a gente já estendeu o tempo. Eu acho que é isso. O objetivo da live é justamente trazer isso, né? Despertar como a gente pode realmente aprimorar o nosso atendimento, né? Como aprimorar o atendimento de fisioterapia para realmente ser referência. Para a gente ser referência em alguma coisa, você tem que pensar em referência em quê, para quem, para onde. E aí, para isso, é importante que esteja alinhado com você mesmo. Então, se é alguma coisa que você já gosta de fazer, que você vê que tem mercado para aquilo dali, que você sabe fazer, cara, foca desse jeito. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, só para a gente concluir, né, é realmente olhar para dentro de si, ver, identificar o que é que você quer, qual tipo de abordagem que você quer fazer, qual tipo de atendimento, quais valores, qual o teu padrão, qual o teu diferencial. Olha, é isso. Beleza. Tendo isso daqui definido, monta a tua estrutura para poder realmente fazer um atendimento seguindo isso daí. Pensando sempre no antes do atendimento, durante o atendimento, após o atendimento, como é que a gente pode destrinchar isso daí para que realmente tenha um diferencial. E aí, realmente, fisioterapia não pode ser commodity. Não pode ser aquela coisa receita de bolo de, é 3 de 15, 3... Não, é prestação de serviço. Prestação de serviço, é importante que cada profissional seja diferente do outro, até para poder ser como a praça de alimentação
de um shopping que você chega e, cara, tem várias opções para escolher. E aí, imagina que eu tô com um problema, tô precisando de fisioterapia, cara, eu tenho vários profissionais para escolher. Então, se você tiver um diferencial, você vai ter um leque grande para escolher. E aí existe mercado para todo mundo. É importante deixar claro. Existe mercado para todo mundo. Você vai atrair aquela pessoa que vão ter os valores alinhados com o teu. E assim a gente vai fazendo a roda girar. Perfeito. Obrigada, amor. Olha, gente, obrigada pela presença. Luz, obrigada. Ivanete participaram bastante aí. Galera que entrou. Quem não pôde assistir inteiro, live já vai ficar gravada, depois assiste de novo. Gente, muito obrigada. Até a próxima, viu? Olha, segunda-feira, peraí. Segunda-feira tem o lançamento da Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, que é um mix aí das aulas, uma forma de eu introduzir o conteúdo online gratuito para vocês, viu? Com muito carinho esse material, e ele fala do curso Fisioterapia para Pessoa Idosa, que eu e o Lucas ministramos. Eu na parte de fisioterapia, lógico, e ele na parte de gestão. Então, galera, fiquem atentos segunda-feira com o lançamento da jornada. Não perde, porque esse é o momento de vocês conhecerem o conteúdo de forma gratuita, tá? E aí depois vocês vão dar continuidade lá e conhecer todo o material.